Eu sou a Carol Triguis. Eu sou a Pri Carvalho. E esse é o Tal do Ator. E aí, galera? Oi, gente! Oi! Galera, sim! Temos uma terceira voz aqui conosco hoje. Sim, que maravilha. A gente tá tendo o prazer de receber aqui hoje o nosso querido parceiro, aluno, amigo, tudo. Tudo. Nosso Ed. ator muso de todas as nossas publicações. Ator muso! Yes. Gente, reparem nos flyers, no no site, as coisas da Tem coisa sempre o de senhor quanto... distinto, né? O senhor distinto vestido de Chekhov. Sim, é sempre Isso. ele, nosso querido Ed Stephanie. Oi, galera! E aí, gente? E a gente trouxe o Ed aqui hoje porque a gente queria falar sobre um assunto no qual o Ed é muito pró. O Ed sabe fazer isso muito bem. Então a gente pensou, nossa, vamos já falar disso com quem faz bastante esse tipo de teatro. Que é tchan tchan tchan. Vocês estão me olhando com caras de suspense. A gente quer falar um pouquinho sobre teatro empresa, intervenção em empresa, Intervenção treinamento. artística. Intervenções artísticas em lugares fora da sala de teatro. Sim. É legal você falar isso, porque acho que eu não tinha parado para pensar que uma peça de teatro ela não deixa de ser uma intervenção artística, né? Total, Sim, sim. Tratado Sim. dessa maneira. Dentro dos tantos conceitos, né? Teatro empresa, teatro dança, teatro... Para onde vai o teatro? Para onde tem ido, né, nesse tempo todo? Sim, total. Eu acho um ato de muita coragem. Eu me lembro que quando eu comecei a ver o teu trabalho, eu comecei a ficar muito passada, porque fazer uma intervenção artística num lugar onde está tudo já pré-combinado, a pessoa já foi lá, ela já comprou o ingresso, ela já está predisposta a isso, ela está numa vibe. E o ator já pega a plateia muito, né, aberta, predisposta, né? Sim, tipo sair pra ver teatro, Exatamente. Agora, uma intervenção artística num lugar alternativo, onde normalmente não tem teatro, esse ator ele tem que fazer muitas coisas, né? Ele tem que ter muitos movimentos, esse ator ele tem que conseguir captar o interesse e a atenção da plateia de um jeito que o cara tem que ser muito pró. Sim, tem que gerar muita conexão, né, com aquelas pessoas pra ir pro lugar que tem que ir. Pra né? pessoa abrir mão do que ela estava fazendo, que a pessoa tá lá vivendo a vida dela, fazendo o que ela tá fazendo, né? Pra ela tomar a decisão de, ok, eu vou parar de fazer o que eu tô fazendo porque eu quero assistir você. Pô, isso não parece uma coisa tão simples assim. E interagir com você ainda na maioria das vezes, né? Sim, porque não é só assistir, né? Isso. Normalmente as intervenções... fala um pouquinho. Não, porque as intervenções geralmente é um convite pra gente falar junto de um negócio, né? Às vezes a gente só faz alguma coisa para as pessoas, entre aspas, olharem, né? Porque elas sempre participam de alguma maneira. Mas normalmente a gente interage, né? Elas entram e participam efetivamente no negócio. Nossa, que legal. Mas vamos começar um pouco mais do começo? Vamos. Antes da gente desenvolver esse assunto, a gente queria saber... A gente sabe que a tua formação, originalmente, ela não é de teatro. Conta um pouco da onde você começou e como que você foi parar no teatro. E no teatro empresa também. Eu vou tentando me alongar muito, porque essa formação são várias, né? Fala um pouco. Eu fiz faculdade de Direito, mas quando eu entrei na faculdade, eu que já praticava tênis, porque construíram um clube de tênis do lado da minha casa quando eu tinha uns 10 anos de idade, senão acho que eu nem saberia o que era o tênis. E aí fizeram esse clube de tênis, eu comecei a praticar. Quando eu entrei na faculdade de Direito, eu também comecei a dar aulas de tênis. Quando eu terminei a faculdade 5 anos depois, eu tinha uns 60 alunos, aí encostei o diploma de advogado e fiquei dando aula de tênis por mais uns 7, 8 anos. E a vida da quadra, né, uma vida muito dentro da quadra, é puxado o negócio, era muito gostoso, né? Mas aí eu comecei a ficar com vontade de mudar e fazer outra coisa, e eu fui me perguntar o que é que eu gostava mesmo, né? Depois de 10 anos, né, 15 anos dentro da quadra. E aí eu fui fazer um curso de locução de rádio, uma formação técnica do Senac. Quando eu terminei, eu conversando com um amigo que fazia uma Macunaíma. É? E ele me convidou para ir assistir uma aula, ele já conhecia um pouco da minha história, falou, vem aqui que eu acho que você vai gostar. Nossa, aí foi assistir e falei, eu vou começar a fazer isso. Fui acompanhar uma aula de um curso de formação do Macunaíma, que é uma escola de teatro, não sei se a galera tá a par, depois a Carol pode falar mais sobre isso. É isso.
E aí eu comecei a fazer o curso técnico lá no Macunaíma, foi a primeira formação. Aí você se formou no Macunaíma, primeira formação, quer dizer, tiveram outras. Então, porque daí quando eu terminando, aliás, antes de terminar, no meio da formação, uma professora me convidou para substituir o ator numa peça infantil, que já tinha rodado alguns teatros e iam ter apresentações, isso é muito legal de falar, iam ter apresentações num projeto da prefeitura chamado Recreio nas Férias. Gente, eram apresentações em escolas, lá no fundão da Zona Leste, mais para dentro, e numa região muito carente. Então era uma semana, 2 apresentações por dia, você chegava numa escola, montava a estrutura de manhã, apresentava, desmontava, ia para outra escola, montava a estrutura, apresentava à tarde. Só que era um negócio... Mas você já começou assim, Ed? Já começou assim. Não, porque começar também apresentando para criança é outra história, né? Que a gente tá falando do teatro em peso, mas já começar apresentando para criança também exige uma... Então, para mim era tudo abertura. novo, né? Apesar de ter 35 anos ali, eu terminei o curso, eu tinha uns 36, mas para mim era tudo uma novidade, né? O próprio teatro, né? Porque foi uma vida 20 anos dentro de uma quadra, ali no interior, quer dizer, eu não tinha muito contato mesmo com o teatro. Aliás, agora vocês falam, tô até me perguntando, né? Fui chamado, né? Uhum. Tinha coisa de ver TV, cinema, de assistir filmes e de meio que se ver naquele lugar da personagem, né? Mas acho que eu nunca tinha pensado nisso como meio de vida, como profissão, nada. Mas, ao concluindo essa história, o que era muito legal que era assim, você montava às vezes numa biblioteca de uma escola infantil, que era uma salinha pequena, você montava lá o cenário que era meio básico, né, umas cadeiras, uma cortininha aqui, e os atores ficavam ali lado a lado, então a ação acontecia muito de pertinho. Aí à tarde era naqueles pátios daquelas escolas antigas, então o ator vinha lá da coxilha e já vinha conversando, chegava cansado na cena, assim, aí se espalhava as cadeiras longe, então você tinha que lidar com isso. No outro dia você estava caído numa cena assim, daqui a pouco tinha um monte de macarrão, porque era o refeitório da escola. E aí eram crianças de várias idades, né? Na primeira eram de 7 anos, 5, na segunda eram de 12, 13. E aí foi lidando já com isso. É muito legal. Ali já começa mesmo, né? Uma história. Caraca, que legal. E você falou isso, né? Eu lembrei que, cara, você fez muito curso, né? Então, ali começa, né? Porque você fez Macunaíma e depois você fez curso. Foram uns 25, 26 por aí. Né? Porque aí você sai, né? Eu, pelo menos, que não estava conhecendo tudo, você sai e fala bem, o que um ator faz? Uhum. Um ator faz um booking. Nem o vídeo não tinha. Faz para poder fazer o quê? Para poder fazer testes comerciais, vídeos para empresas e tal. Falar, tá, então vou fazer. O que mais? Tem os atores que contam histórias. Como é que funciona isso? Quem dá curso disso, né? Uhum. Quem é bom nisso? Eu ia assistir, eu ia perguntar como é que se tinha curso, se não, se eu podia trabalhar um pouco junto, ver como é que era. Tem comédia dell'arte, e aí tem o palhaço, né? Que legal. E aí entra o palhaço na história. Aí eu vou fazer o que tinha os workshops, geralmente de uma semana, às vezes de manhã à tarde, ou só à tarde. Eu fui fazer com Ezio Magalhães, do Barracão Teatro, com o Ricardo Puccetti, do Lume, que o Lume tem lá o Fever Estival, né, com aqueles cursos todos. Mas nesse meio tempo, tem um diretor em inglês dando curso aqui, teatro físico, vamos lá. Não sei o que é esse teatro físico, Dodin Theatre, por exemplo, né? Vamos fazer o curso para ver como é que é. Tem um cara que dá mímica é importante para o ator, vamos fazer mímica. Vamos lá, Luiz Lois, que dá um workshop. Aí tem, enfim, não posso esquecer o pessoal do Solar da Mímica, que eu fiz lá um solar, é muito legal, que é umas 9 dias de um retiro num lugar. E você fica lá, acorda às 5h30 da manhã, faz uma meditação até às 8 e aí treinamento o dia todo até às 10 da noite. Esse curso de clown, de mímica, é uma outra mímica, não necessariamente essa muito descritiva, né? Uhum. Enfim, gente, aí eu não sei, são tantos cursos, né? Mas aí o de palhaço eu vou cair nos Doutores da Alegria, não para ser um doutor da alegria, que é um outro processo, mas eles têm uma escola com projetos muito legais lá, inclusive. E ali eu começo a fazer um curso de formação livre que 2 módulos, mais um estágio no hospital, foram uns 10 meses, assim. Ali foi um período que eu fiquei bastante Caramba, lá. Que legal. 10 meses dá pra Quer dizer, você teve bastante treino nessa coisa de estar com o público perto, adaptar, né? Adaptar, mudar a narrativa, mudar o tamanho da tua emissão, da tua interpretação. Pelo que você está contando, quando você chegou no teatro empresa, você já tinha um treino, uma cancha bem grande. Isso. De fora do ambiente
comum de teatro da sala escura, né? Isso. Muitos locais, assim, que a gente chama de informais, né? Onde o teatro não está formalmente ainda montado. E é isso, porque os doutores também, né? É o palhaço, e aí, né, geralmente, quem estava trabalhando ali como palhaço também é ator, né? Isso não é uma regra. Mas também já traz esse lugar, né? Quer dizer, é o artista dentro do hospital, né? É o artista que vai lá para as escolas. Então tinha muito, já começa nesse lugar, assim, né? Que legal. Eu e a Carol, a gente quis muito falar sobre esse tema específico, porque a gente percebe que quando você decide que você quer ser ator, você não tem vou fazer intervenções artísticas numa empresa como seu objetivo de carreira, né? Muitas vezes você nem sabe que isso existe. É incomum, né? Alguém começar a fazer teatro pra isso. Nossa, eu não conheci, acho que eu nunca vi. Vi ninguém também. Né? Seja porque isso não é sabido, as pessoas não sabem que isso tem, ou seja porque as pessoas têm opiniões sobre isso, acham que talvez isso não seja tão divertido pro ator, ou tão rico, ou tão legal, ou tão importante, ou sei lá o quê, né? Na verdade, a gente queria que as pessoas conhecessem o que é esse trabalho a partir de uma pessoa que sabe fazer bem e que pode contar pra gente aonde e como ele é importante para a plateia que recebe. Então, acho que a primeira coisa que eu queria saber é o que normalmente a empresa pede? O que é que faz com que a empresa diga, nossa, eu preciso de um ator aqui? Quais são as soluções que você leva para uma empresa enquanto ator, numa intervenção artística? Quando a empresa te procura, o que eles precisam normalmente? E aí eu vou ter que contar um pouquinho, por isso que foi legal falar dos doutores, porque aí eu conto como é que eu entro nessa. E foi muito legal agora que estou pensando mais sobre isso. Eu não tenho nada... Porque eu não sei, às vezes a pessoa vai começa a fazer teatro, talvez com uma ideia já pronta do que é a vida do ator, ou então, eu quero ir fazer televisão, eu quero ir fazer cinema, e tudo bem também, né? Se ela fizer essa escolha. Mas eu não sei o quanto isso não fecha a mentalidade da pessoa para querer uma coisa específica e não se disponibilizar para ver o que é que vem, né? Claro. E eu, como estava, assim, experimentando de tudo, aí chega um convite da Milene, né? Milene, tem a Flytime, que é uma empresa... A Milene, na verdade, ela foi professora aqui da COI, né? Ela que me trouxe para cá, aliás. E a Milene, a gente se conheceu, ela é professora de tênis também, na época do tênis. Em determinado momento, ela montou uma empresa para dar serviço de qualidade de vida nas empresas. Estava até entrando a lei da ginástica laboral, que na verdade era um projeto de lei, e se cogitava de ter uma obrigatoriedade. Ela viu ali um lugar legal para atender uma demanda. E aí ela chegou para mim e falou assim, Ed, como não é obrigatório, os funcionários fazem se quiserem, eu vou fazer lá uma divulgação, você não vai comigo? Você tá fazendo teatro, esse negócio de palhaço, você é desinibido, essa coisa, né? E aí eu falei, eu vou, mas logo em seguida eu falei, mas a gente vai chegar a entregar panfletinho, a gente podia bolar uma sketch, né? Que é uma cena curta, não sei se quem... E bolar uma personagem que chegue lá e tenha uma interação para falar do assunto. Até então eu também nunca tinha parado para pensar em teatro empresa, assim, que eu me lembre de ter olhado para isso. Mas acho que até por conta de ter os doutores da alegria na cabeça, que também já faziam o teatro empresa, né? As intervenções, palestras e tal. Eu falei, a gente podia criar um personagem de palhaço, um médico, que faria uns exames pouco convencionais e no final eles vão dizer, olha, para a pessoa, você precisa fazer a ginástica laboral. E a gente criou e fez, e a coisa funcionou tanto que a empresa começou a se abrir para falar, poxa, você podia criar umas coisas para falar de outros assuntos. Acho que aqui agora eu começo a responder a sua pergunta. Legal isso. Sim. Porque o que é muito legal é que, começar a primeira parte nessa pergunta é tão ampla, mas quando a gente foi falar de outros assuntos, por exemplo, que a gente já viu até nessa coisa da ginástica laboral, mas a empresa falou, vamos falar de estresse. Por quê? Não, porque a gente já está com uma campanha interna. Então a gente já tem cartazes, a gente já tem na mesinha de cada colaborador, né, que era funcionário, agora é colaborador. De cada colaborador, ou um lembretezinho, um calendáriozinho, ou ele abre o computador, tem um pop-up falando, mas ainda assim a galera não se engaja totalmente. E com a intervenção, eles viram que o pessoal, por exemplo, se engajou para fazer a ginástica laboral. Então tinha gente que falava, nossa, vai ter isso, que legal. Eu falava, não, mas peraí, faz um mês que a gente já está te dando essa informação. Mas a pessoa falou, não, mas eu não tinha visto. Vai ser quando? Vai ser nesse horário, nesses dias? Que legal. E eu acho que aí o pessoal da empresa falou, opa, aqui tem um viés de mudança, né? Nossa, aqui tem incrível. Um destaque, eu acho isso muito legal. E aí a gente começou a usar isso para tudo. Sei lá, reciclagem, vamos falar. Isso em princípio era essa empresa. Só que daí a gente foi colhendo material, né? Filmando, captando imagens, e a Milene falou, não é o foco da empresa, mas já que a gente tem isso, vamos colocar no site. E daqui a pouco outras empresas começam a chamar, vocês têm esse serviço? Aí que eu mesmo e até a Milene, a gente parou e começou a olhar e falou, peraí, tem uma demanda aqui, né?
Aí que eu fui olhar e ver que tinha outras empresas que já faziam isso, cada uma mais ou menos do seu jeito. Aí fui conhecer a CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção a Acidentes do Trabalho, onde as empresas obrigatoriamente têm que fazer uma abordagem de um tema que elas escolham, mas que esteja relacionado a questões trabalhistas. Eu vou falando aqui, viu, gente? E é comum o pessoal optar por essa intervenção ser numa forma menos convencional, assim, né? Tipo, palestras sobre segurança do trabalho. É comum o pessoal pedir uma intervenção, né, que demonstre para os colaboradores o como, né? Ou gerar conscientização, né? É comum eles optarem por outras formas de trazer esse conteúdo, né? Eu acho que isso de gera uma experiência de um outro lugar. Porque até quem chama também fala isso. A gente costumava para a CIPAT ou para esse assunto trazer um palestrante. Então vamos falar de nutrição, traz uma nutricionista. E ainda fazem isso. Mas aí eles estão usando até de maneira complementar a figura do ator, do palhaço, de pequenas cenas ou de uma pessoa com uma personagem tratando. Eu já participei de eventos onde tinha o palestrante, tinha lá a parte de treinamento da empresa, mas eles me botaram cada dia conforme o tema para eu desenvolver uma abordagem com quem chegava ou num intervalo para entrar e falar um pouco daquilo, trazer uma outra cara, falar, opa, podemos quebrar um pouquinho, porque essa coisa da palestra, por mais que cada dia mais você tenha as pessoas, os palestrantes de modo geral, fazendo isso de uma maneira mais solta, né? Mas ainda assim, né, o treinamento ainda tem uma cara, dependendo da maneira como se desenvolva, mais formal assim, né? Ou muito de uma coisa de receber passivamente a informação, né? No teatro ou em alguma intervenção é mais fácil essa coisa de chamar a pessoa para vir olhar junto, para refletir junto, brincar junto e olhar para esse assunto que está sendo trazido, né? E a gente faz de um jeito, parece que a arte tem esse lugar, né, de, como você chama para brincar, sai daquele lugar de falar, olha, é assim que você tem que fazer, sabe? Quase meio pai e mãe cuidando de filho, né? Tem que escovar os dentes, porque senão... É diferente, você tá falando daquele assunto, a pessoa se reconhece bem. Sim. Então essa é a grande força do teatro, né? O cara, você não precisa mandar o cara fazer, você mostra uma coisa, ele vê, se reconhece ali, né? Fala, nossa, pode crer, né? É verdade, estou estressado mesmo, é verdade, eu sinto isso mesmo. Sim. É verdade, eu tô negligenciando o meu autocuidado mesmo. Inclusive vocês falaram disso no último podcast que eu ouvi, né? Se não em todos, de alguma maneira, né? Sim. A pessoa se olha, e faz isso. Na CIPAT tem muito isso, de fazer um palco, improvisar um palco, alguma coisa assim, num auditório dentro da empresa, e você tem lá alguém fazendo o atendente, alguém fazendo o vendedor, o comprador, o cliente, o funcionário, e eles criam uma cena onde a pessoa fala, opa, entendi. Já vi isso. Acho até que eu já fiz isso. Sim. Que legal. Aí a pessoa toma as decisões dela, né? Perfeito, ela faz as olha e fala, ok. Diz uma coisa, o que você acha que você aprendeu como ator através dessa experiência de intervenção artística? Onde você acha que você recebeu como ator artisticamente, que você foi alimentado artisticamente? Por que você fez intervenções artísticas em lugares extraordinários? Nossa, tem bastante coisa, né, Pri? Mas eu acho que a principal é o contexto. Que isso que você falou, né? O cara vai no teatro, claro que ali quem está apresentando uma peça sempre está considerando a plateia, né? Tanto que vocês, diretoras, professoras, sabem, não raro, dependendo do comportamento da plateia, você tem até a peça, você fala, opa, um negócio hoje foi num outro ritmo, né? Não que o ator dependa disso. Mas quando você vai levar, você tem que olhar muito, né? Onde é que eu tô, para quem eu tô falando, qual é a linguagem. Então a coisa do contexto para mim é uma coisa que... Porque às vezes você tinha até uma sketch pronta, uma ceninha pronta, uma intervenção, e você rodava, já teve empresa que no mesmo dia a gente rodava em todos os setores da empresa. Então você ia no chão de fábrica, onde você tem uma linguagem determinada para aquele tipo de público, o cara tá trabalhando, às vezes ele fala, oh, que legal, a gente para e olha, às vezes o diretor é surpreendido e acha que poderia não ser ali naquele momento, porque ele tem aquela produção para concluir, então você já lida com isso, que horas que eu entro, de que maneiras eu entro, peço licença, mas também tenho que fazer o meu trabalho. E aí depois você sai, você vai para a área dos executivos, até teve uma vez que a gente saiu do chão de fábrica, chegamos lá no presidente. E foi muito legal, porque o presidente daí, eu lembro que ele veio olhar assim como que diz, deixa eu ver que bom que vocês estão fazendo aqui na minha empresa, mas aí eu olhei para ele e falei, não, mas você também é parte integrante dessa ação, né? Eu quero entender como é que você olha para esse tema, né? Que legal! E eles são muito participativos.
Então é muito legal isso. Onde é que eu tô, como é que eu não trabalho? E porque às vezes acontece isso. Às vezes você entra num lugar, tem, sei lá, 20 pessoas trabalhando e metade para te ver e metade tá atendendo o cliente. Aham. E você tá falando, você tá interagindo, então você fica testando. E tem gente que não quer que se entre embaixo do computador, né? Bota os olhos lá para não participar. Você também tem que respeitar, mas não pode deixar de convidar essa pessoa. De incluir, né? Daí você fala, esse tá comigo, vem junto, aquele ali talvez venha daqui a pouco, aquele ali não vai vir, mas vai ficar olhando, aquele é melhor nem chegar perto, mas ele vai estar ouvindo. Que E ele às vezes um puxa o outro também, né? Isso, Você começa a mexer com um, que libera o outro ali, que libera o outro, faz uma corrente, né? Isso é muito bom. O antes e o depois é muito legal, né? É muito. Nossa, você tá falando assim, a maior prática de círculo de atenção, né, Do do Stanislavski. Stanislavski que um ator pode ter, isso que você tá narrando, né? Muitos círculos de atenção enquanto você tá ali na lida, mudando linguagem, fazendo tudo ao mesmo tempo agora. Isso. É muita disponibilidade, né? Você tem que estar muito aberto para feedbacks e lidar com eles muito naquele tempo, né? Porque as pessoas vão interagir como elas vão interagir e você não tá sabendo exatamente o que vai vir daquilo, né? Você tem que estar muito aberto, disponível, num time muito ali, né? E segurar a personagem, a interpretação também correndo agora, né? Que acho que que vocês já falaram também no podcast, que desse distanciamento, né? O ator tá ali por trás da personagem, mas ele tá envolvido na sensação. Num lugar desse, a chance de você descolar é muito fácil, né? Ah, Sim. quebrar, né? Quebrar. Você tá sujeito, você tá lidando. Então, tem gente que tá entrando, não tá entrando, você convida. Então, se você propôs um tom na personagem, como é que aquela personagem lida com aquela situação? Sim. Você tem que lidar de dentro, né? Isso, Obviamente. de dentro. Quer dizer, como é que essa personagem olha pro cara que não quer participar, mas convida, né? Total. Mas do jeito dela. Sim. E Como é às que vezes o a lobo sketch mal... Como é que o lobo Isso. mal no metrô... É lobo mau, É lobo mal, tá Aqui- no metrô... tá no metrô, tá falando de prevenção Contra a DST. contra a DST e como é que ele lida? E é uma senhora, é a vovozinha ou é um sujeito que tá com pressa, um sujeito que tá tranquilo? Sim, a gente citou esse exemplo porque foi um dos Uma das jobs, intervenções. uma intervenção que o Ed fez no metrô de lobo mal, né, prevenção de DST e lidando, né, real time com as coisas acontecendo ali. Então o Lobo Mal, na verdade, é uma criação da Marina e da Fernanda, que me chamaram, inclusive, para fazer intervenções no SESC. Elas trabalhavam muito na área de saúde. Saúde, dia da água, de novo, reciclagem, tudo que é conscientização nessa área de meio ambiente, saúde. Tinha uma demanda grande e ali a gente fez muita coisa juntos e o Lobo Mal e a Chapeuzinho, elas brincavam com isso, né? Que o Lobo Mal tinha lá assumiu um caso com a Chapeuzinho Vermelho e aí eles falavam de DST a partir daí. Que legal, que legal. Então, gente, isso era muito legal. A gente uma vez fez num baile no Sesc Pompeia, tem um baile da terceira idade. Quartas-feiras, das 4 da tarde às 7 da noite. E o pessoal começou a ver que tinha alguns sinais de que estavam acontecendo aproximações ali entre os frequentadores, né? E lá vamos nós falar para pessoas já com uma idade mais avançada, alguns viúvos, alguns já... E aí você fala, como é que eu vou lidar com essa daí? Durante o baile, você ficava transitando no meio do baile com um personagem X, chegava, conversava com a pessoa. Era lobo mal esse, não? Não, esse era um outro personagem. Ia ser o máximo, né? O lobo mal na terceira idade no baile, Com chapeuzinho. com chapeuzinho. Várias vovozinhas. Mas como é que você lida, né? Aí, porque tem gente que aceita numa boa, tem gente que não aceita. Uhum. E você tá naquela distância ali e fala, ok, entrego até aqui, né? Que legal. Não, só de te ouvir falar, dá uma alegria no coração de perceber o nível de disponibilidade que você tem só de eu tenho uma coisa para entregar para essa pessoa, eu vou observá-la até descobrir como é o melhor jeito de entregar isso para ela. É um lugar tão desprendido, tão sem ego, né? Eu tenho uma coisa para te oferecer e eu vou descobrir como é que é o melhor jeito de te entregar isso. Isso. Né? Nem que seja só te olhando, né? Sim, se te considerando, né? Isso. Aliás, isso é uma prática que vem também, eu tô olhando aqui do hospital, né? Os doutores fazem um trabalho muito legal e eles falam muito disso. Você chega e dá uma olhada, né? Pode ser que você seja bem-vindo, pode ser que você seja bem-vindo, mas não seja aquele o momento. Pode ser que não te queiram, pode ser que você dê um tchauzinho da porta, pode ser que você seja convidado a entrar. E ali na empresa é muito legal, porque ao mesmo tempo que você fala, eu tenho que respeitar isso, você tem o contratante que tá esperando que você entregue, né? Sim. Que as pessoas se envolvam, né? Isso, então você vai ter que dar um jeitinho de se aproximar com todo esse cuidado, mas fala assim, a gente precisa fazer isso juntos, gente. E que a pessoa sai feliz, né? Então é muito louco, legal. porque às vezes a pessoa começa numa timidez,
porque, ai meu Deus, vou me expor, né? As pessoas têm medo de exposição, estão com vergonha e tal. Só que aí, puta, é muito legal, porque você não quer constranger a pessoa, né? Não tem essa meta de expor ninguém, não é isso. É incluir. Sim. Né? É uma coisa de trazer todo mundo para um mesmo lugar, para um mesmo assunto, brincar juntas num instante ali. Quando a pessoa dá um aceite para isso, ela sai muito diferente. É incrível. É incrível o poder que isso tem, né? No fim de uma intervenção, a pessoa deu um sim para uma coisa que ela não faria, aí ela dá um sim para você. Aquilo muda o dia dela, muda a expressão dela. Né? Eu lembrei aqui, né, daquela vez que a gente foi fazer uma intervenção no hospital. Ed, nós, né, e mais algumas pessoas, Elisa tava. Glauco tava, Cláudia, que foi muito legal. E a gente lembra que uma das coisas é uma plateia. Era espetáculo. Era um espetáculo, né? A gente montou, né, diferente intervenção. De ser no corpo a corpo, eles tinham um auditório, então a gente montou uma peça curta, né? Ensaiou e apresentou nesse auditório. E que o grande desafio era uma plateia mista, né? Tinha todas as pessoas da empresa, estavam ali para assistir. E ainda tinha mais uma coisa, que era a gente tinha que fazer uma homenagem. Então a gente teve que saber muito do dia a dia daquelas pessoas, entender muito o que elas fazem, o que a gente teria que falar e fazer que homenagearia elas. O que a gente teria que trazer para que elas se sintam homenageadas no trabalho delas? Homenageadas de fato e que conseguisse abraçar desde os funcionários até não ligados à área de saúde especificamente, administrativo, manutenção e tudo, até enfermeiros, médicos, todo o corpo de funcionários do hospital, né? Como fazer uma homenagem em que todos se reconhecessem, né? Sim. Que seja muito abrangente. E ali era muito legal porque eles tinham que sair dos seus postos para irem pro auditório, né? Sim, é verdade. Então tinha que ser um convite e foi legal porque como foram várias vezes, né? Até no mesmo dia, como as pessoas iam se conversando e iam chamando as outras, né? Sim, eu me lembro muito disso, que a nossa primeira plateia tinha que gostar para que eles pudessem convidar os outros. Porque se eles chegassem lá no departamento e dissessem, não vale a pena, a gente não teria mais plateia. Sim. E ainda tinham várias apresentações para acontecer. Nossa, foram muitas ali. Foram várias, né? E foi muito legal. É legal lembrar desse trabalho, porque aí tem uma coisa que o Teatro Empresa também, que é o atendimento, você olhar junto com quem está te contratando para o que vai ser preciso. Sim. Que eu lembro que foi escrito uma peça de meia hora e eles olharam e falaram, ainda não é isso, vamos juntos até chegar no formato, né? Sim, isso é muito legal que você está falando, esse momento do briefing, né? Da primeira conversa com eles, porque eles sabem muito, né? Quem é o público, quem está indo assistir a peça, o que eles precisam exatamente. E é o que a Pri falou mesmo, é um trabalho muito sem ego, né? Porque não é eu quero. Sim. Não tem eu quero. É o que precisa. Quem é esse público? O que exatamente vocês estão precisando? E é um trabalho muito de ir atender mesmo o ponto. Isso. Né? E ao mesmo tempo você, pela sua experiência, fala assim, então, desse jeito que você está querendo, eu acho que pode ser, e se for assim, né? Você também fala, olha, eu acho que olhando com você, mas pegando o que você está me trazendo, mas eu queria que você olhasse o que eu posso te trazer também, que pode ficar interessante, não muito formal, nem nada. Que eles até esperam, né? Alguém de mente aberta que dê uma consultoria para levar a coisa para um lugar mais artístico, né? Isso. Eu estava muito com essa palavra na cabeça, consultoria, né? O cara tem um problema e ele precisa de uma consultoria que resolva o problema dele. Se ele chama um grupo de artistas, né? A gente sabe o que dá para fazer artisticamente, mas a gente tem que entender muito qual é a questão do cara para devolver um resultado em forma de arte. Perfeito. Né? Uma resposta em forma de arte. Perfeito, é isso. E uma vez que você aprende a fazer isso nesse ambiente, você aprende a fazer isso, né? Sim. Na vida, você aprende a fazer isso. Nossa, total. Você aprende pra vida. Né? Aprende pra vida. Vamos fazer mais uma pergunta? Ed, o que você acha que é... O que você já assistiu de ganhos para as pessoas nessas intervenções? Eu queria que você... Tem histórias na sua cabeça? Tem alguma lembrança? Coisas que você viu acontecer que você fala, puta, isso foi ganho porque teve essa intervenção artística. Qual que você acha que é a entrega do ator na empresa? Eu acho que é ver a transformação na pessoa, como ela recebe aquilo que a gente está entregando, sabe? Quer ver que é aí que a gente entendeu que a gente foi uma ferramenta do que o contratante, o RH, enfim, daquela mensagem que a empresa pediu.
É muito legal vocês falarem. É gostoso já ter olhado para isso, mas olhar de agora. Porque muitas vezes na hora que você está na ação, a pessoa não percebe que você está falando até daquele assunto, assim, que já foi apresentado para ele de uma maneira mais formal. Ele vai recebendo aquilo e vai entrando naquilo. Eu acho que é isso, é ver como a pessoa consegue receber de um outro lugar essa mesma mensagem. Eu estou olhando aqui, lembrando de reações de funcionários, enfim, e até depois de feedbacks de quem chamou a gente, de como a coisa continuou funcionando ou passou a funcionar de um jeito diferente depois. Nossa, porque isso é uma coisa que as empresas pedem muito, né? Uma intervenção que não aconteça só uma ação naquele momento, né? Mas que resulte no entendimento de algo para a vida, né? Ali que interfira no trabalho da pessoa sempre. Que reverbere, né? Reverbere, é isso. Exatamente. Eu acho que esse é um grande lugar, assim, de falar. E às vezes é tão inesperado, às vezes a coisa é muito maior, ou às vezes você acha que não rolou direito, mas depois os feedbacks são muito legais. A gente já fez assim, essa empresa que a gente começou a fazer com a Milene era uma empresa era perfurada de tubulação de petróleo, gente. E era no escritório, geralmente as intervenções eram no escritório aqui em São Paulo. Mas aí eles viram que a coisa estava funcionando e eles tinham um trabalho muito... Nossa, eu precisava achar uma palavra boa para isso. Muito objetivo, muito responsável quanto a acidentes do trabalho, porque você imagina, né? O cara tá na obra de tubulação, o nego não toma um choquinho, não quebra o dedinho, né? O nego se machuca muito, às vezes até pode ser um acidente fatal. Então eles tinham campanhas assim muito sérias a respeito disso. E aí não fomos parar eu e uma atriz de palhaços lá num campo onde eles faziam uma espécie de uma palestra. Toda sexta-feira, antes de irem para o trabalho, eles faziam uma palestra conscientizando as pessoas de todo o processo dos protocolos, né? De protocolos de segurança do trabalho. E aí eram uns 1.500 funcionários que iam entrar nos ônibus, e aí, pumba, você entra no meio daquilo, né? Você está no meio da torcida do campo de futebol, e ainda tem isso, né? Você tem que falar, eu tenho que me fazer visto aqui, né? E lá foi um lugar que rolou muito, assim, um entendimento legal das pessoas. Era uma campanha, para vocês terem uma ideia, eles davam um carro de presente se a pessoa preenchesse os requisitos. Ela passava a semana, se ela não falhou em nada, ela marcava um pontinho. Se ela não falhou em nada de segurança, todos os procedimentos delas foram certos. Ela marcando pontinho, na cartelinha você tinha lá um mínimo, se você concorria ao carro. Eu falei, caraca, o negócio aqui é grande. Não sei porque eu comecei a falar isso, mas é um trabalho que ficou muito marcado. Que legal. A gente se dedica muito a ficar falando sobre, né, a função da arte, a arte como uma ferramenta de poder muito grande de transformação, e eu acho que nesse tipo de linguagem, né, nesse teatro, o teatro fora do prédio, né, do teatro, você tem muito mais acesso como ator ao poder do impacto daquilo que você entrega. Eu sinceramente acho que todo ator deveria pelo menos uma vez ter uma experiência dessa, de fazer uma coisa na rua ou uma coisa na empresa, para você perceber o impacto do teu trabalho de um jeito muito a queima-roupa, assim. Que na sala de teatro, muitas vezes, você não consegue ter a dimensão do que funciona, do que não funciona. Tem um aprendizado muito rico para o ator. Sobretudo nesse lugar de entender qual é o serviço que você presta e qual é a dimensão desse serviço. Né? Acho que isso faz muito bem para a gente como ator, fazer pelo menos uma vez na vida que seja isso. Eu recomendo, gente. Eu sou suspeito para falar porque eu me sinto muito bem fazendo isso. A gente sabe. Eu tô aqui, né? A gente vê, você faz com alegria demais. Adoro o teatro, adoro tudo, né? O teatro, o espaço físico. Sim. Mas você tá ali na rua, você tá na empresa, você tá onde for fazendo, é demais. Pode ser qualquer coisa, assim. Tem uma coisa que eu não queria deixar passar, que você fala, às vezes é legal mostrar para as pessoas, eu não lembro como é que você introduziu, Carol, assim, da pessoa entender que você não vai ali para tirar o sarro da pessoa nem nada. Expor ela, deixar numa situação, né? A primeira que eu fiz foi como palhaço, e isso foi uma coisa legal para quebrar. Porque a pessoa ainda, hoje acho que menos, mas muitos se olham e falam, peraí, esse cara vai entrar de palhaço aqui, esse cara vai expor o meu funcionário ao ridículo. Aí você vai lá e mostra qual é a sua proposta, a empresa topa. Daí quando você entra, você tem eles frente a frente. E aí é o segundo passo, é ganhar a confiança deles, né? Que é muito também o ator de rua, o palhaço de rua, que fala, eu não estou aqui para te expor ao ridículo. É que até na empresa é uma lida mais séria do que na rua, né? Porque na rua o cara tá ali, se ele quiser ir embora, ele vai, se ele quiser parar. Na empresa o cara tá no ambiente dele, né?
Uhum. Aí ele olha pra mim e olha pro gerente dele e fala, meu, caramba, né? Esse cara tá aqui porque ele foi chamado por alguém. Uhum. E eu tô aqui, e eu vou, não vou, quero, não quero, né? Você tem uma lida hierárquica e de ambiente, né? De protocolos que você tem que olhar. A gente vai fazer uma sexta-feira agora durante a pandemia, então a gente tá muito olhando pra isso, né? Uhum. Distanciamento, compartilhamento de objetos ou não, máscara, projeção, até E é onde pra eu falar vou. sobre isso? É para falar de tudo que está gerando a pandemia, que eles estão sentindo um estresse. As pessoas ficam muito, tanto pelas questões fora do trabalho como dentro do trabalho, né? Mudança de postura, né? Higienizar toda hora o local de trabalho, os objetos, não trocar os objetos, distanciamento, em refeitórios, vai ou não vai. E aí a gente chamou. E ainda a gente estava falando de adaptação do trabalho, né? De desenvolver o trabalho junto com o contratante. Essa a gente vai levar uma intervenção que ela durava entre 20 e 30 minutos, né? Esse tempo é por conta da interação e com o número de pessoas em cada setor. A gente já teve que fazer ela virar uma intervenção de 1 hora, que eles queriam um tempo e a gente fez, e agora a pessoa quer em 8 minutos. Olha que maravilha. Mas a gente falou, ok, a gente deixa a pessoa entender o que você pede ou não na adaptação, né? Porque são muitos setores, né? Nós vamos ter que passar por, acho que 12 setores. Nossa. Aí faz as continhas, isso é uma história, né? Ser flexível sobre o que precisa e como adaptar, né? Isso. Porque é o tempo todo. Vai ter que ser de uma forma. O que você falou do espaço, né? Se você está planejando num espaço grande, vai ser num espaço pequeno, por quantas pessoas, tempo Perfeito. de duração, né? Você tem que estar muito disponível. Tem um grande a fazer mesmo. junto, né? Porque tem um momento, talvez, que você tenha que dizer, isso aqui que você está me pedindo não vai ficar bom, não vai dar. Perfeito. Sim. Né? Ou não, mas que seja de um lugar mesmo só de querer atender, né? Não de um lugar de, não, esse aqui eu não quero fazer desse jeito, né? Então, vem uma vontade de falar, olha, eu sou um artista, tá, querido? Você quer que eu fale disso? Eu preciso... Você fala, ok, dá pra fazer. O que dá, o que não dá, não dá, isso, né? Porque a pessoa veio te chamar, né? Sim, Então você fala, tá bom. Ela viu alguma coisa e falou, eu acho que você pode me ajudar. Fala, então como é que eu te ajudo? Total, sim. Cauê fala, né? Claro. Tá precisando de um ator? Vem falar, ei, tô precisando de um ator. Você fala, vamos aí. Desse jeito, eu falo no bar, eu não esqueci mais, né? Então sempre tem um trampo que eu falo, será que eu vou? Eu lembro dele falando, pô, tá precisando de um ator? Vamos aí. Boa. Então vamos aí. Boa. Que legal, que conversa legal. Obrigada, Ed. Nossa, obrigada, isso, né? Ed. Que da hora, que conversa Muito legal. obrigada, muito obrigada. Não sei se vocês querem falar mais assim a respeito, sei lá. Enfim, acho que já falamos tudo. Acho que sim, acho que foi muito esclarecedor, né? Acho que sim. Acho que foi bem... E deixou muito palpável, né? Trouxe para um dia a dia o que é esse trabalho, né? Na prática mesmo. E o que ele exige de você como ator, né? Esse nível de disponibilidade. Acho que ficou muito, muito claro. Valeu, cara! Que bom, que gostoso te receber Valeu. aqui. Obrigada. Valeu muito, obrigada. Querido. Obrigado, gente. Então é isso, caras. Estivemos aqui com a Ed Stephanie. Delícia de conversa. Obrigada. Obrigada, gente. Até semana que vem. Um beijo. Tchau. Tchau.